Muito bem, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas à atividade de atualização do nosso grupo VIP de processo previdenciário, que foi montado lá no início do ano, com o professor Fabero, com a professora Gláucia também, que deu uma aula para esse grupo específico do empreendedorismo, e o professor Fabero aí, comigo, né, a gente teve um encontro sobre o tema da resolvedora. Lá naquele primeiro semestre, quando a gente teve o impacto, né, do destaque do voto do ministro Nunes Marques, no dia 8 de março de 2022, né? Então, a gente disse para que vocês acreditassem, para que vocês continuassem no grupo, que a gente iria atualizá-los. E a gente fez isso, né, durante todo o ano, então foi possível. O professor Floriano sempre muito solícito, sempre trazendo também em primeira mão as informações que tinha. E eu agradeço muito aí ao Floriano, que vocês sabem que é uma mão para mim, e que a gente vem fazendo muita coisa juntas aí, né, para minha alegria aí, para a primeira luta. E ele se prontificou, né, de a gente aproveitar o início de noite dessas para fazer uma atualização em respeito a vocês e comparam, entre aspas, a ideia, né, de acreditar na revisão, de não sair do grupo. Muita gente acabou saindo do grupo, né, durante o ano, mas para aqueles que ficaram, então a gente tem esse compromisso de trazer aí algumas intervenções, algumas primeiras informações estão saindo de algumas decisões. Hoje mesmo, o professor Fogaro lançou uma sentença aí, né, de uma primeira manifestação. Certamente vão ter muitas divergências, mas a ideia nossa era, antes do recesso, trazer, né, a nossa posição. Eu fico aqui administrando com você o chat, enquanto o professor Ferrero trabalha alguns conceitos importantes, eu posso também interagir com vocês aí, mas a ideia era, antes mesmo de ter a publicação, né, sobre a decisão do Supremo, a gente já tem algumas proteções que podem ser objeto já de enfrentamento de vocês dos processos individuais, de cuidado de vocês dos processos individuais. Então, bem-vindo aí, parceirão, professor Rodrigo Sobero, de São Paulo, aí, com vocês, de Pindamonhangaba, com vocês aí, para que a gente possa fazer esse desenvolvimento. Enquanto isso, o pessoal vai entrando também, e esse material aqui fica gravado depois que a gente disponibilizar aí no grupo. Legal, Rubim, queridas e queridos alunos, boa noite. Estou vendo aqui com câmeras abertas, além do professor Rubim, a Ivete, a Rossana e a Lilian. Vocês estão me ouvindo bem? A Maria Dulce agora também? Sim, tranquilo, tá bom, joia. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer o Rubim, pelo convite de participar, né, para participar das atividades que ele tem desenvolvido nos seus projetos individuais. Estive aqui com vocês tratando sobre a revisão da vida toda e agora, após o julgamento do Supremo, Rubim me convidou para voltar para a gente conversar mais um pouco sobre o assunto, atualizar aqui e claro que eu não poderia deixar de participar, de pronto aceitei o convite e hoje vamos aí até umas 19h55, acredito, para quem está ao vivo, trabalhar este tema após o julgamento do Supremo. Eu acredito que, como temos aqui o chat aberto, né, que é possível que vocês nos encaminhem alguns temas que vocês pensam relevantes após o julgamento, pensam sejam relevantes após o julgamento do Supremo, e eu vou anotando aqui e tento passar por todos eles na medida do possível, do tempo que a gente tem. Bom, eu separei aqui
a tese que foi firmada pelo Supremo para mostrar para vocês. Rubim, você libera para mim o compartilhamento, por favor? Para que eu possa dividir aqui com a galera? Beleza. Então, vejam aí. No dia 30, né, de novembro de 2022, agora, foi reiniciado o julgamento no plenário físico da revisão da vida toda pelo Supremo, tema 1102 da repercussão geral. O julgamento foi concluído no dia 1º de dezembro de 2022. Foi garantida a sustentação oral pelas partes e amicus curiae. Acredito que vocês, se não todos, a maioria deve ter acompanhado, né? As duas sessões de julgamento, 30 de novembro e 1º de dezembro, e no final aconteceu o que nós já, eu particularmente, tinha acreditado que já acreditava que iria acontecer. Todos os ministros que votaram anteriormente confirmaram os seus votos em razão da questão de ordem que foi proposta e analisada na ADI 5399. O voto do ministro Marco Aurélio foi considerado, porque o Supremo, nessa questão de ordem que referi, decidiu que o voto de ministro proferido no plenário virtual, que não faça mais parte da corte, no caso de pedido de destaque e reinício do julgamento, ou continuidade do julgamento no plenário físico, o voto deve ser considerado. Então, tivemos aqui a consideração do voto do ministro Marco Aurélio. Os outros ministros, como eu disse, votaram da mesma forma que haviam feito no plenário virtual e antes do pedido de destaque do ministro Nunes Marques. E então tivemos o julgamento concluído com um placar de 6-5, né? Coloquei aqui para vocês. O tribunal, por maioria, a decisão ficou assim, né? O tribunal, por maioria, apreciando o tema... Não, tá desligado. Apreciando o tema 1102 da repercussão geral, negou o provimento ao recurso extraordinário, do INSS no caso, vencidos os ministros Nunes Marques, Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, confirmando, repito, o placar que tínhamos no plenário virtual quando do pedido de destaque do ministro Nunes Marques foi fixada a seguinte tese: o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876 de 99, lembrando que a lei é de 26 de novembro de 99, mas a sua publicação aconteceu no dia 29 de novembro de 99, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável, nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, redator para o acordo. Não votou o ministro André Mendonça por conta de ser sucessor do ministro Marco Aurélio e, repito, o STF, na questão de ordem da ADI, ação direta de inconstitucionalidade 5399, decidiu que o voto do ministro já aposentado e proferido no plenário virtual deveria ser computado, considerado com a continuidade do julgamento, e aí prefiro assim, né, do que reinício, continuidade do julgamento no plenário físico. No dia 1º, especificamente, não estava presente o ministro Nunes Marques, que havia votado no dia anterior, né? Observação importante aqui: quando foi feito o pedido de destaque do ministro Nunes Marques, vocês devem se recordar que houve uma mobilização bastante grande da advocacia, porque o pedido soou, sim, como uma manobra para que houvesse a alteração do resultado na votação da revisão da vida toda, pois o ministro André Mendonça, se o STF não tivesse analisado a questão de ordem na ADI 5399, provavelmente seria assim, votaria no lugar do ministro Marco Aurélio. E naquela oportunidade, e teríamos uma reversão do placar, né? Seria péssimo. E naquela oportunidade, nós, advogados previdenciaristas, professores, nos reunimos, batemos bastante
papo, né, sobre isso, conversamos bastante e nos mobilizamos nas redes sociais, nos nossos encontros, bom, enfim, para trabalharmos essa ideia do pedido de destaque, né, se ele deveria, de fato, produzir os efeitos que a Resolução 642 de 2019 do Supremo, no artigo 4º, dizia que deveria produzir, deveria produzir, né, os efeitos que ela deveria produzir, ou pedido de destaque deveria produzir. E o professor Fernando Rubim, na oportunidade, escreveu uma nota técnica que acabou sendo utilizada pelo IBDP, né, e pela OAB, e que foi objeto, então, de utilizada como fundamento, na verdade, né, para a manifestação de amicus curiae, como amicus curiae desse pessoal no Supremo, no tema, e, no fim, essa questão do destaque, da invalidade do pedido de destaque, né, por tudo que nós já conversamos aqui oportunamente, a questão da preclusão lógica, da preclusão consumativa, princípio da colegialidade, respeito ao Estado Democrático de Direito. Papai Noel, esse ano eu não vou pedir nada, tá? Só vim te agradecer. E para o pessoal colocar o microfone no mudo, por Então que eu favor. ganhei. De Só se desmuta isso, André, que eu mutei todo mundo para liberar. A questão é que nós tivemos o pedido a mudança no entendimento do Supremo a respeito dos efeitos do pedido de destaque, né? E acabou que o STF passou por cima da análise da manifestação que foi feita, das manifestações que foram feitas no processo, quanto à invalidade do pedido de destaque. Então, isso acabou não sendo avaliado, o que já conversei com o Fernando sobre isso, né? Não é o mais correto, né? O Supremo passar por cima de uma questão processual importante que foi levantada e merecia manifestação, né? Mas, ao menos, tivemos o julgamento, ao menos depois disso, né? Tivemos o julgamento favorável do Supremo sobre a tese. Ainda não há publicação do acórdão, mas temos sim a ata de julgamento, a decisão, aqui como mostrei para vocês, a tese firmada. Obviamente que após a publicação do acórdão, é possível que nós tenhamos a oposição de embargo de declaração. Não sabemos como o acórdão será redigido, né? Então, alguma contradição, alguma omissão, alguma obscuridade ou até mesmo um erro material pode ser encontrado ali e serem opostos embargos de declaração visando a correção desses vícios. Mas fato é que o esqueleto da tese está aí e a gente já pode, claro, comemorar e trabalhar em cima disso. Nessa perspectiva, uma pergunta que é recorrente dos alunos a mim é a seguinte: professor, precisamos aguardar o trânsito em julgado para que essa decisão do Supremo, no tema 1102 da repercussão geral, produza efeitos, e especialmente aqui quanto ao andamento dos processos que estão sobrestados aguardando este julgamento? Bom, nos termos do artigo 1040 do CPC, queridas e queridos, publicado o acórdão, né? Publicado o acórdão, os processos sobrestados devem ter andamento. Eu, particularmente, tenho peticionado nos meus processos aqui, em razão da publicação da ata de julgamento, e já requerido que seja dado o devido andamento ao processo, tá? Então, não vejo problemas que vocês, por favor, pessoal, atenção ao microfone, que vocês façam o mesmo, que vocês peticionem nos seus processos e peçam o andamento. Agora, numa interpretação literal do artigo 1040 do CPC, os processos terão andamento após a publicação do acórdão.
Bom, falamos aqui da possível oposição de embargos de declaração e, junto com isso, temos que falar da possibilidade ou não de efeitos modulatórios, né, nesta decisão, que pode vir em razão da possível, eventual oposição de embargos de declaração. Bom, hoje tivemos na área G4, né, outro projeto que eu e o Fernando tocamos, junto com o professor Alexandre Triques e o professor Anderson de Tomasi, uma atividade que contamos com a presença do professor Noah Piatan, que foi um dos precursores da tese da revisão da vida toda, e lá falamos sobre isso, né? O que nós enxergamos? Não há qualquer pleito no recurso do INSS a respeito de efeitos modulatórios. Esse é um ponto, né? Então, não há nada nesse sentido que pode sim ser um óbice para que o Supremo trabalhe a ideia dos efeitos modulatórios em eventual oposição de embargo de declaração pelo INSS, né? Não há nenhum pedido nesse sentido, portanto, não haveria que se falar em omissão na análise desta questão, efeitos modulatórios. Outro ponto importante é aquele relacionado ao que diz o artigo 927, parágrafo 3º do CPC sobre os efeitos modulatórios, porque ele diz que somente haverá efeitos modulatórios, né, na decisão quando houver uma alteração da jurisprudência dominante do tribunal ou a alteração de tese firmada em sede de representativo de controvérsia, de repetitivo, de precedente qualificado. E aqui não há, né? Nós não temos aqui alteração de qualquer posicionamento, nem do STJ, nem do STF sobre a matéria, lembrando que no STJ a tese também foi acolhida no tema repetitivo 999. Então, não vejo espaço para a atribuição de efeitos modulatórios, né? Que haja a modulação dos efeitos da decisão do Supremo, ok? Então, não vejo seja o caso de efeitos modulatórios. Bom, se houvesse, qual efeitos modulatórios, se eventualmente houver, a gente espera que não, disse aqui que não há fundamento para isso na minha visão, mas se houver efeito modulatório, qual é o nosso principal medo, né? O nosso principal receio? É que o Supremo diga que não há repercussão econômica com relação aos atrasados, ao recebimento, à percepção de atrasados, para aqueles que não ajuizaram a ação até o julgamento dos embargos, né? Que eventualmente podem ser opostos. Por favor, entendam bem o que eu estou dizendo aqui, porque enxergo que, em princípio, não há que se falar em oposição de embargo de declaração. Repito, em princípio, não há que se falar em oposição de embargo de declaração, muito menos aqui em efeitos modulatórios. Mas o receio seria esse, né? Uma modulação dizendo, olha, em razão das questões econômico-financeiras, não vamos trabalhar com os atrasados aqui para aqueles que não ingressaram com as ações até a data do julgamento. E aí, penso, o recorte deveria ser o julgamento dos embargos de declaração. Mas não acredito, repito, não acredito que haja fundamento, não acredito que isso ocorrerá no tema 1102 da repercussão geral. Pois bem, outro ponto que chama bastante a atenção aqui dos previdenciaristas, e já vi alguns questionamentos no chat sobre isso, é a decadência. A aplicação ou não do prazo decadencial decenal, prazo decadencial de 10 anos, previsto no artigo 103 da Lei 8.203 de 91, quando falamos da revisão da vida toda. Bom, a revisão da vida toda, queridas e queridos, é uma revisão do ato de concessão do benefício. Estamos falando aqui em recálculo do salário de benefício, especificamente da média dos salários de contribuição, levando em consideração, inclusive, os salários existentes antes de julho de 1994, recorte trazido pelo artigo 3º da Lei 9876 de 99, regra de transição, e claro que o salário de benefício, a média dos salários de contribuição, ela está no ato de concessão do benefício, compõe
o ato de concessão do benefício. Então, é indiscutível, na minha concepção, que estamos aqui falando de uma revisão do ato de concessão, porque trabalhando, estamos com a revisão do salário de benefício, da média aritmética simples, especificamente aqui, dos 80% maiores salários de contribuição do segurado, que não serão aqueles existentes a partir de julho de 94, mas sim, não será realizada levando em conta os salários existentes a partir de julho de 94, mas sim levando em conta os salários de contribuição da vida toda, né? Abrindo, então, esta trava de julho de 1994. Então, é revisão do ato de concessão. Se é revisão do ato de concessão, há aplicação do prazo decadencial. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 313 da repercussão geral, no julgamento da ADI 6096, já se manifestou no sentido de que estamos trabalhando aqui com um prazo decadencial que é constitucional, né? Então, não vejo qualquer tipo de dúvidas a respeito da aplicação do prazo decadencial na revisão da vida toda. Ah, mas é que o Supremo julgou agora. Julgou, mas essa não é uma exceção à aplicação do prazo decadencial, né? Então, precisamos entender que o prazo decadencial é aplicado. Bom, a partir deste ponto, a gente tem alguns questionamentos importantes a trabalhar, né? Primeiro, como é que eu conto este prazo decadencial? A regra é que nós contemos este prazo decadencial a partir do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. E o recebimento da primeira prestação, do primeiro benefício, né, não coincide normalmente com o mês de recebimento, né? Não coincide com o mês da DER, com o mês da DIB, normalmente não. O processo administrativo demora um pouquinho a ser solucionado e nós sabemos que essa percepção do primeiro benefício, da primeira prestação, demora um pouco a ser realizada. E o prazo decadencial é contado a partir do dia 1º do mês subsequente, do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. Isso traz para o advogado, vi, Fernando, que você abriu o microfone, só ao finalizar essa fala, eu já passo para você a palavra. Isso passa para o advogado, atribui ao advogado uma responsabilidade bem grande, né, para que faça essa análise de forma correta. E ele terá que fazer essa análise levando em consideração alguns documentos, né? Alguns documentos importantes devem ser avaliados nessa hora. O processo administrativo na íntegra, a carta de concessão e memória de cálculo do benefício, é claro, o histórico de créditos, o extrato de pagamento. Então, a gente precisa avaliar esses documentos. E nessa linha, acabei de ver aqui a nossa querida aluna Marlúcia. A Marlúcia me fez um questionamento esses dias no privado, me mandou uma carta de concessão, né? E a Marlúcia disse: olha, Rodrigo, como é que eu faço aqui? Porque eu não consigo saber exatamente, não tem memória de cálculo, né? Não tem um monte de informação. E na carta de concessão, a Marlúcia não tinha visto, né? E tinha a informação de que o benefício foi concedido, implementado pela agência responsável pelas demandas judiciais. Isso sinalizou para a gente que aquele benefício foi concedido judicialmente. E se aquele benefício foi concedido judicialmente, a Marlúcia, ela precisa de informações adicionais que muito provavelmente todas estão no processo judicial. Então, ela precisará deste processo judicial, o que é importante, inclusive, aqui, já que estamos falando de decadência, para a contagem correta do prazo decadencial, né? Então, atenção a isso, porque o benefício pode ter sido concedido judicialmente ainda. E nesses casos, pessoal, especialmente aí você, Marlúcia, porque pode servir para você, né, que já tem um caso concreto sobre isso, nós estamos iniciando algumas discussões a respeito de qual seria realmente o termo ACO para a contagem do prazo decadencial. Se seria o dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, ou se neste caso de ação judicial nós deveríamos trabalhar em razão da segurança jurídica
com a data do trânsito em julgado da ação, né? Com a data do trânsito em julgado da ação, o que, em alguns casos, falo em razão da segurança jurídica, porque em alguns casos isso poderia ser mais interessante, né? Em alguns casos isso pode ser mais interessante. Veja, por exemplo, se há a concessão de tutela específica na sentença ou no acordo, ou tutela antecipada, tutela da evidência, né? Então, estamos falando aqui de uma decisão provisória antes do trânsito, o benefício começa a ser pago, e aí, como é que fica a contagem deste prazo decadencial, já que está sendo pago em razão de uma decisão judicial provisória, precária, né? Não há trânsito ainda. Então, é legal a gente falar sobre isso aqui. Entendi. Não entendi, porque é uma implementação provisória, né? E esse é o debate ali da questão do benefício, né? Aí sim, me parece que melhor a mais lógica orientação do ponto de vista processual é que se o benefício ele transitou ainda não tinha sido implementado, da data da implementação dele, no primeiro dia útil subsequente, enfim, conforme for. Agora, se ele já está rodando, né, seria do trânsito em julgado. Seria do trânsito em julgado. Me parece que essa seria a questão mais interessante. O professor Sodero fez um desenvolvimento, gente, para quem entrou um pouco depois, sobre o julgamento do Supremo, sobre as condições que a gente está aguardando. Eu, particularmente, aí já coloquei no chat que entendo que eles não vão fazer modulação com relação à questão de ajuizamento até a data dos embargos, coisa e tal. Não acredito que vá acontecer isso, né? E agora, tem uma pergunta a respeito da ação civil pública, né? E aí que eu queria saber do Sodero sobre se pesquisou, se teve uma informação de alguma outra questão que pode estar rodando, né? É uma pergunta aqui do André. Com relação a outra pergunta do André, se o INSS vai implementar isso administrativamente, entendo que não. Mas, bom, pelo menos no primeiro momento, a solução me parece que seja realmente via judicial, como outras tantas revisões de benefício. Mas tem alguma ação civil pública, professor Sodero? Tem alguma informação sobre? Não, Fernando, não tem informação sobre a existência de ação civil pública e não há decisão, obviamente, também ainda em ação civil pública, mas eu acredito que isso pode acontecer e a advocacia precisa estar atenta, né? Porque a partir do momento que houver uma ação civil pública, uma eventual determinação que o INSS realize a revisão da vida toda administrativamente, vai sobrar pouca coisa para a gente trabalhar, né? Então, é um momento de nós, advogados previdenciaristas, trabalharmos nas ações de revisão da vida toda. Este é um questionamento, Fernando, que também muitos advogados me fazem, e confesso aqui que eu fico até um pouco assustado com isso, sabe? Professor, eu preciso aguardar o trânsito em julgado do tema no Supremo Tribunal Federal para entrar com a ação? Rapaz, nossa atividade, a advocacia é uma atividade meio, né? Não é uma atividade, é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Eu nunca aguardei que o Supremo, que o STJ, bom, enfim, qualquer tribunal superior firmasse posicionamento consolidado sobre determinada matéria para eu trabalhar, senão eu não trabalho, né? Quantos processos eu poderia ter deixado de ajuizar aqui no escritório? Posso dizer para vocês que centenas de processos não seriam ajuizados aqui no escritório se eu tivesse aguardando, que são os processos que eu tenho hoje, se eu tivesse aguardando o julgamento, o trânsito em julgado da revisão da vida toda. E os meus clientes poderiam ter perdido o próprio direito em razão da aplicação do prazo decadencial e certamente, mesmo que não tivesse perdido o direito, não tivesse o direito fulminado em razão do prazo decadencial, teriam perdido muito dinheiro, porque nós sabemos que a prescrição, o prazo prescricional, né, a prescrição quinquenal, prevista lá no parágrafo único do 103 da Lei de Benefícios, naquele decreto antigo, 20.910 de 32, o prazo prescricional se interrompe com o ajuizamento da ação, ou eventualmente requerimento administrativo, né? Então, imaginem que eu tenho ação de revisão da vida toda aqui, de 2013, 14, 15,
né? Então, na hora que eu ganhar esses processos, 2013, eu vou retroagir até 2008, né? Então, imaginem que se o benefício do meu cliente era anterior, né? Claro, a 2008, ou de 2008, enfim. Então, vejam o quanto de dinheiro que o meu cliente deixaria de ganhar e eu também, né? O nosso escritório deixaria de ganhar por conta dessa espera que para mim não faz o menor sentido. Então a gente precisa trabalhar, né? Vamos trabalhar e ficar de olho aí nas ações civis públicas. Hoje mesmo eu estava estudando um tema aqui, a questão do segurado que estava recebendo a aposentadoria por invalidez, e aí surgiu aquela legislação dizendo que no caso de HIV o INSS não poderia cessar, e aí ele estava recebendo mensalidade de recuperação. Tem um tema da TNU sobre isso, que não deveria haver a cessação do benefício e tal, mesmo se tivesse no gozo das mensalidades de recuperação. Achei uma ação civil pública sobre isso. Achei uma ação civil pública, achei um comunicado do INSS, né, sobre essa questão, cumprindo uma decisão de uma ação civil pública. Então, a gente precisa trabalhar, né? Precisa trabalhar enquanto é tempo, né? Eu já trabalho há quase 10 anos com a revisão da vida toda e vou continuar trabalhando. Com relação ao prazo decadencial, Fernando, uma outra forma de contagem que a gente precisa observar, pode observar, né? É aquela prevista no inciso 2 do artigo 103 da Lei de Benefícios, que trata da hipótese em que houve requerimento administrativo da revisão e neste caso, havendo requerimento administrativo da revisão dentro do prazo decenal, né? Dentro do prazo decadencial decenal, estes 10 anos seriam devolvidos integralmente ao segurado, ao beneficiário, após a ciência da decisão indeferitória definitiva daquele requerimento administrativo de revisão. E temos aí, nesse sentido, o tema 256 da TNU, especificamente o item 3 do tema 256 da TNU, nos diz que, havendo requerimento administrativo especificamente sobre aquela revisão, o prazo decadencial é devolvido integralmente, mais 10 anos, a partir da data em que o beneficiário toma ciência da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. Encontrei algumas decisões do STJ a respeito desse assunto também, mais recentes, e seguindo essa linha. Mas acredito que nós vamos ter daqui a pouquinho esse tema afetado, né, a interpretação do inciso 2 do artigo 103 da Lei de Benefícios, esse tema afetado pelo STJ para que a matéria seja julgada em sede de repetitivo. Alguém pode estar estranhando aqui a gente falar em interrupção da decadência, né? Porque, via de regra, a decadência, de fato, não se interrompe. O artigo 207 do Código Civil, que trata desse assunto, e ele diz que prazo decadencial não se interrompe, mas ele traz exceção. Ele também diz, exceto nas hipóteses previstas em lei, nas exceções trazidas pela lei. E o inciso 2 do artigo 103 da Lei de Benefícios, na minha visão, traz exatamente essa exceção. É o que o STJ tem entendido nas suas últimas decisões que encontrei, algumas decisões monocráticas, tá? Poucos acórdãos, e também a TNU decidiu no tema 256, tema 256. Pergunta recorrente, professor, a minha cliente recebe uma pensão por morte e a base de cálculo da pensão por morte é a aposentadoria do marido falecido, né? Como é que eu conto este prazo decadencial, já que o recálculo da média do salário de contribuição ocorrerá lá no salário de benefício da aposentadoria, né? Da aposentadoria, e não da pensão. Mas, por outro lado, o direito dela requerer a revisão, né, a accionato, ou accionato, como preferir, nasceu com a pensão por morte. Como é que fica isso, né? Bom, hoje o posicionamento do STJ, moçada, não temos precedente qualificado especificamente sobre esse tema, mas temos
decisões, né, decisões recentes, inclusive. Hoje o posicionamento do STJ é de que a concessão da pensão por morte, embora legitime o pensionista a pedir a revisão da aposentadoria do falecido, não tem como efeito a reabertura do prazo decadencial para essa discussão, né? Então, a gente não tem aqui a reabertura do prazo decadencial. Isso significa dizer que o prazo conta do benefício originário, que é a aposentadoria, e não do benefício derivado, que é a pensão. Então, cuidado, porque hoje o posicionamento do STJ é esse. Conta lá da aposentadoria quando o segurado falecido já era aposentado e deixou pensão, e não da pensão por morte. O mesmo vale, turminha, para aquelas situações em que nós temos auxílio-doença, né? E aí, quando o auxílio-doença é calculado, a gente tem lá a média dos salários de contribuição, né? E esse auxílio-doença, ele é transformado em aposentadoria por invalidez. Quando isso acontece, o INSS, ele simplesmente pega o salário de benefício do auxílio-doença, a média do salário de contribuição lá do auxílio-doença, e reajusta anualmente, né? Estamos, obviamente, falando da aposentadoria por invalidez no contexto anterior à reforma da Previdência. O tema aqui é a revisão da vida toda, né? Então, o recorte está na reforma. Bom, enfim. Então, a base de cálculo da aposentadoria por invalidez é o salário de benefício do auxílio-doença. E nessa hipótese, o STJ também já se posicionou que, olhem aí, o termo inicial da contagem do prazo decadencial deve levar em conta o benefício originário, ou seja, o auxílio-doença, e não a aposentadoria por invalidez. Uma outra possibilidade disso acontecer, benefício originário e benefício derivado, é no caso de auxílio-doença que antecede imediatamente auxílio-acidente. Eu posso ter o cálculo do auxílio-acidente, né? O valor do auxílio-acidente revisado, a RMI do auxílio-acidente revisada, mas se houve essa precedência de concessão de auxílio-doença, né, imediatamente antecedeu a concessão do auxílio-acidente a percepção de auxílio-doença, como o cálculo do auxílio-acidente toma como base o salário de benefício do auxílio-doença, que é benefício originário, então o auxílio-acidente é benefício derivado, nós contamos o prazo decadencial do auxílio-doença e não do auxílio-acidente. É isso que vem se desenhando no STJ a respeito da matéria, tá? Do posicionamento sobre a matéria. Repito, não há um precedente qualificado exatamente sobre esse assunto, mas nós temos muitos precedentes persuasivos, jurisprudência persuasiva do STJ a respeito dessa matéria, e eu acredito que é bem difícil que tenhamos uma reversão desse entendimento, tá, ok? Então, essas são ponderações que eu acredito são bem relevantes aí quanto ao prazo decadencial. Separei outro tema aqui para a gente conversar, que é os benefícios previdenciários em espécie, né? Que benefícios previdenciários em espécie aí teriam direito, poderiam ensejar a revisão da vida toda, né? Então, é legal a gente olhar isso agora, depois do julgamento, para a gente não comer bola, né? Então, vejam, todas as espécies de aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte, auxílio-reclusão, todos concedidos de acordo com as normas anteriores à Emenda Constitucional 103 de 2019, ou seja, salário de benefício calculado nos termos da Lei 9876 de 99. Por que eu coloco aqui pensão por morte indiretamente e auxílio-reclusão indiretamente, né? Por quê? Porque, primeiro, pensão por morte. Segurado falecido era aposentado. Bom, eu vou ter a revisão da pensão por morte por conta do recálculo da aposentadoria, da média do salário de contribuição da aposentadoria. Portanto,
a revisão da pensão por morte, mas por conta da aposentadoria. Coloquei indiretamente aqui para vocês enxergarem isso. Ainda pensão por morte. Pensão por morte, segurado falecido não aposentado. Como é que eu calculo a pensão por morte? Simulo, contexto anterior à reforma, hein? Simulo uma aposentadoria por invalidez na data do óbito. Quando eu vou simular a aposentadoria por invalidez, o que eu faço? Média de salários de contribuição. Média aritmética simples, os 80% maior salário de contribuição do segurado. O que o INSS fez? Utilizou a trava de julho de 94. O que na revisão da vida toda a gente vai fazer? Tirar a trava de julho de 1994, né? E recalcular esse salário de benefício, essa média de salário de contribuição. Auxílio reclusão, a mesma coisa. Antes da reforma, o auxílio reclusão ele era calculado se fazendo a simulação de uma aposentadoria por invalidez para o segurado, do cálculo de uma aposentadoria por invalidez para o segurado na data da sua prisão. Então, esse era o valor do auxílio reclusão recebido pelos seus dependentes ou pelo seu dependente. Assim sendo, temos também o impacto desse recálculo no auxílio reclusão. Fernando, alguma colocação, querido, para eu não avançar mais aqui e você perdeu o raciocínio? Não, acho que a linha da argumentativa está bem posta. Me parece que a ordem também é essa, né? Porque a decadência ela é uma questão prejudicial. Eu também tenho um entendimento que o judiciário, por ter tido a decisão favorável, né, ao segurado, vai tentar, de alguma maneira, criar, não vou dizer empecilhos, né? Mas vai estar atento às questões preliminares, prejudiciais, saber se realmente, naquele caso concreto, é direito de receber o benefício. Então, muito importante a gente estar escorado com relação às questões de direito, a gente já, né, planejar, já organizar essa questão de direito, né? Me parece também, né, Sodero, colegas, que, de acordo com a lei 14.331, o tema da própria decadência já pode vir na petição inicial, explicadinho, né, como uma matéria aí a já ser enfrentada, né, e com as diversas nuances que a gente pode obter no caso concreto, né? A gente estava discutindo aí o Sodero, quando ele mostrou as jurisprudências ali, né? No caso da matéria do familiar, que já me consultou, porque é um pensionista, né? É um pensionista, e como pensionista estava recebendo já a pensão agora em 2014, está dentro do prazo decadencial, mas e a aposentadoria de origem, aquela pensão? Né? Se o segurado já estava aposentado, né? Se o segurado não estava aposentado, ele estava abusando de benefício, aí tem a questão da pensão ser concedida diretamente. Mas se tem um benefício anterior, nós temos que ter esse cuidado com relação justamente a essas restrições impostas pela decadência que envolvam, então, a questão, nesse caso concreto, né, da aposentadoria prévia à pensão por morte. Né? Com a sorte do familiar aí, a aposentadoria, né, é de 2013 e a pensão é de 2014. Então, está dentro de todo esse contexto que o professor Sodero apresentou para vocês. Uma outra questão que me chamou a atenção de manhã, do professor Lula, né, advogado na matéria, é a interpretação um pouco extensiva, ou até contrária ao entendimento da TNU, professor Sodero e colegas, sobre a interrupção da decadência, conforme os artigos eu também coloquei no chat. Entendo que é possível, excepcionalmente, a interrupção da decadência, mas a interrupção da decadência por revisão do benefício, que não seja uma revisão desse período anterior a 94, que não seja uma revisão da vida toda. Pelo fato da segurada e do segurado ter buscado uma revisão, o pensionista ter, enfim, ter buscado uma revisão do benefício por reclamatória trabalhista, por outra providência,
que envolva, né, o recálculo, o salário de contribuição, e essa revisão do benefício na interpretação inicial e na tese, até digamos assim, do professor Nuno, digo tese porque aquele tem um entendimento restritivo com relação a isso, a tese seria de que seria uma hipótese de interrupção da decadência. Então, interrompe no sentido de que, a partir do momento em que aquela revisão é julgada administrativamente ou judicialmente, né, nós teremos um novo prazo de 10 anos contados a partir dali. Né? Então, são cenários que a gente começa agora a examinar caso a caso, né? Mas muito importante que vocês examinem isso. Ganhamos. Agora temos outras batalhas e é importante que a gente cuide disso. Agora as coisas, as discussões, né, vão surgindo mais e mais e a gente vai ter que trabalhar com isso, né? Hoje mesmo eu encaminhei uma sentença de uma aluna nossa pro Fernando, pro Anderson, pro Alexandre, e a gente estava ali digerindo essa sentença, entendendo o que o juiz quis com aquela sentença de revisão da vida toda. Uma coisa é certa, moçada, não é porque a revisão da vida toda foi julgada favoravelmente no Supremo que vocês podem relaxar com relação à análise das decisões dos seus processos. Porque a gente pode ter algumas pegadinhas ali, a gente pode ter algumas questões bem relevantes que vocês precisarão observar, porque pode ser que essa decisão tenha que ser embargada de declaração, que até mesmo seja interposto recurso contra ela. Então, bem legal que a gente não relaxe, né? Fiquei feliz, julgou procedente. Respira fundo, não se emociona. Não se emociona. Né? No primeiro dia fica até feliz, mas nem informa o cliente ainda. Não se emociona. No outro dia, com calma, aí vai dar uma lida, né? A gente estava lá debatendo no grupo, no nosso grupo fechado, eu falei para eles, calma, estou digerindo aqui ainda. Vou ler de novo, vou ler de novo, vou ler de novo. E aí a gente foi ali entendendo, né, e compartilhando com os amigos o que nós enxergamos daquela sentença. Bom, falamos sobre decadência, eu acho que é um mega tema aí, né? Com relação aos salários, que eu vi alguns questionamentos aqui a respeito dos salários, né? Onde encontrar esses salários anteriores a julho de 94, é legal dizer que, primeiro, muitos desses salários estão no CNIS. E os salários que não estão no CNIS, nós vamos ter que dar um jeito de buscá-los, né? A carteira de trabalho, com as anotações de alterações salariais, a carteira de trabalho, ela é um documento legal aqui para a gente. Melhor do que a carteira de trabalho, por outro lado, são aqueles, né, olerites, extratos de pagamento, né, comprovantes de pagamento de salários, que às vezes o cliente tem. Então, esses comprovantes salvam a vida. Tem empresas, aqui no interior de São Paulo, algumas empresas entregam este documento, que entregam a relação do salário de contribuição. Já viram esse documento? Ele chama relação do salário de contribuição. E a gente solicita na empresa, ela entrega. Importante também, podemos verificar os salários por ali. Relação do salário de contribuição entregue pela empresa. O extrato do fundo de garantia, não sei se alguém falou aqui do extrato, foi aqui que alguém falou do extrato do fundo de garantia? Quer ver? Extrato do fundo de garantia, alguém falou aqui de extrato do fundo de garantia. A Maria Catarina, acho. É isso mesmo. Bom, extrato do fundo de garantia, a gente tem que fazer regra de 3, né? Porque a gente sabe que o fundo de garantia é de 8% do valor do salário do empregado, então a gente faz a regrinha de 3 aqui para encontrar o salário. Então, pode ser uma fonte também. E se eu não encontrar? E se não tiver salário? Tem o tempo de contribuição, mas não tem salário. Que valor que eu considero? Considero salário mínimo. Artigo 36, parágrafo 2º do Decreto 3.048 de 99 e artigo 35 da Lei de Benefício. Então, eu jogo lá salário mínimo. Prof, mas vocês estão falando de cálculo aqui, de salários e tal.
Mas como é que vocês fazem esse cálculo, moçada? Precisa ter um programa de cálculo, né? Precisa trabalhar com um programa de cálculo. Fazer esse cálculo na mão hoje é praticamente impossível, né? Ah, professor, mas hoje eu assisti o professor Noah Piatã falando que faz na mão, que ele usa uma tabela, né? Ele faz mesmo, ele era contador da Justiça Federal, ele faz rapidinho, né? Ele tem todos os dados na mão, tem tudo bonitinho lá no Excel dele, faz. Agora vai lá fazer. Vai, Cacilda, faz aí, agora. Ah, não vai, né? Eu sou dero, faz, não vou. Não vou fazer, eu vou perder quantas horas do meu dia fazendo isso? Não dá, né? Não vale o preço, né? Não vale o preço. Então, a gente precisa utilizar um programa de cálculo confiável. E a gente tem alguns bons programas no mercado. Tem o Somprev, que hoje tem relação com o IBDP e com o IAPE, tem o IEPREV, tem o cálculo jurídico, tem o previdenciarista, tem o Prévios. Então, escolha o seu preferido. Esses programas, se você ainda não tem programa de cálculo, eles têm um período de degustação, né? Tem um período de degustação que gratuitamente você acessa e tal. Veja qual e depois assine e vá trabalhar, né? Bom, ainda um último ponto para a gente tratar, a gente tem que sair, né? Eu vou entrar numa atividade, Fernando também, numa outra atividade. Dou aula na pós hoje, Fernando tem aula também. Galera, rescisória. Não enxergo a possibilidade rescisória no caso de revisão da vida toda, tá? Eu, particularmente, tenho dificuldade aqui de enxergar a possibilidade de ação rescisória na revisão da vida toda. E principalmente por conta da súmula 343 do Supremo, que diz: não cabe ação rescisória por ofensa literal à disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Ou seja, se quando a decisão rescindenda foi proferida, havia discussão, havia controvérsia sobre a matéria, né? Não há que se falar em rescisória. Diferente agora, por exemplo. Saiu uma decisão de improcedência, revisão da vida toda agora, depois que o Supremo julgou. Opa, a questão não é mais controvertida. O Supremo já julgou. E aí a rescisória seria um caminho. Problema aqui também, que temos especificamente no direito previdenciário. GEF, né? A gente tem um probleminha maior aqui, que muitas das ações tramitam pelo GEF, e o entendimento que prevalece é que não cabe ação rescisória no âmbito dos juizados especiais federais. Prof, mas não tem uma previsão lá no 525, parágrafo 15, salvo o melhor juízo do CPC, que seria possível a rescisória no caso de reconhecimento de inconstitucionalidade de dispositivo pelo Supremo? Tá, moçada, mas eu não vejo aqui qualquer reconhecimento de inconstitucionalidade pelo Supremo. Eu vejo que é uma interpretação que o Supremo dá, dizendo: olha, quando a regra de transição não cumpriu o seu papel, a regra permanente definitiva for mais vantajosa, aplicamos a regra permanente definitiva no lugar da regra de transição. Né? Então, não vejo... Esse seria o macete, né? Me diga se melhorou um pouco meu som agora. Melhorou um pouquinho, velho. Melhorou um pouquinho, sim. Porque o macete seria, né, Sodero, para fazer a comparação com o tema 810 da inconstitucionalidade da TR. Ali o Supremo declarou a inconstitucionalidade da taxa referencial, né? No julgamento da revisão da vida toda, não teve nenhum momento, salvo os juízes que a gente examine no acordo, mas declaração de inconstitucionalidade, né? É isso aí. Então, assim, eu particularmente não enxergo aqui pega, né, para rescisória na revisão da vida toda. Prometo ser bem breve. Atenção aí, moçada, a possibilidade da tutela da evidência, hein? Artigo 311, inciso 2 do CPC, tutela da evidência com fundamento no inciso 2, com a possibilidade, inclusive, de concessão liminar. Se a prova da revisão da vida toda for documental, e aí, para mim, o que passa, o que acontece, né? O que passa
Ah, tô meio argentino já, porque a França ganhou, né? E eu vou torcer para a Argentina. Que passa? Então, o que que acontece aqui, né? Tô meio, Fernando, tô meio. Vamos torcer para a Argentina, hein, moçada? Ele não era tão abobalhado assim antes de começar a dar aula aqui no time. Ele está começando com a Índia agora. Ai, ai. Mas o que que pega, né, gente? Se as informações estão todas no CNIS, para mim essa prova documental está clara, tá? Então não tem discussão de salários, porque os salários estão todos no CNIS. Pô, a prova documental está lá, né? O 29A da Lei de Benefícios diz que o CNIS é a prova. Então, indiscutivelmente deve ser reconhecido pelo INSS, reconhecidos pelo INSS os salários de contribuição que estão lá. Se eu tiver salários que não estão no CNIS, aí eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, a tutela da evidência perde força. Mas caso esteja tudo lá, eu tenho prova documental, tenho termo de repercussão geral julgado e, consequentemente, tenho a possibilidade da tutela da evidência. Bom, Fernando, acho que trouxemos uma boa atualização aqui para os nossos queridos alunos. E esse reforço da tutela da evidência, esse reforço parece interessante, dado a força da prova documental, né? Realmente, a gente até estava discutindo uma sentença ali nessa hora de tarde. Se o juiz não entende que aquele período não está bem claro, a documentação, tem que ter contraditório, tem que ouvir o INSS, aí realmente me parece que é importante a gente aguardar uma decisão final. Também lembrando, por outro lado, que o tema 692 é tudo, né, gente? Se pedir uma tutela provisória ganhando depois tem revogação, uma tutela de evidência dessa está sujeito a devolver agora. Não daqui a pouco pelo juiz entender cognição que exatamente provas suficientes para comprovar o período, né? Então, me parece que tem que ter um contraponto aí, mas muito inteligente essa, muito bem lembrada essa tutela de evidência, artigo 311, gente, inciso, quando o precedente estiver a favor da tese do segurado, né, é possível pedir tutela de evidência. E por que a tutela de evidência faz bastante sentido? O professor Fodero é muito feliz aqui, porque nós estamos falando de revisão de benefício. Daqui a pouco ele já ganha um benefício bom, né? Daqui a pouco ele já ganha um benefício relativamente que garante o caráter alimentar, no entendimento do juiz. E aí seria, quem sabe, uma ideia de tutela de urgência, mas de uma tutela de evidência. Muito interessante mesmo esse contexto. O áudio do Mago não está redondo. Bom, eu estou fora de casa aqui, gente, mas é o que temos pela andar da carruagem aqui e pela participação aí excelente do professor Sodero. A gente agradece pela participação. As informações a gente coloca no nosso grupo, né? Do WhatsApp, e esse material depois também a gente vai tentar liberar ele ali no YouTube para que vocês possam também ter acesso pelo nosso canal lá do professor Rubinho. Professor Fabio, obrigado e vamos seguir. Obrigado, moçada. Valeu, obrigado, Rubim. Valeu, galera. Novos desdobramentos, a gente vai estar atento aí, sempre trazendo em primeira mão conteúdo para vocês. Esse é o time de elite, sempre na frente aí, contando com os grandes nomes do Brasil, como é o professor Sodero, inegavelmente. Nós vamos seguir agora, né? O professor Sodero disse que a gente vai ter aula, vamos falar aí sobre vamos seguir a partida, vamos falar do nova competitiva de 2022. A gente conta com todos vocês agora no YouTube, valeu?